Oi a todos, bom dia. Então, dando continuidade aos nossos vídeos, hoje eu preparei um vídeo para vocês sobre um exemplo de dimensionamento de decantadores primários em estações de tratamento de esgotos sanitários. Lembrando que esse vídeo faz parte de um conjunto de vídeos que nós estamos falando sobre os diferentes processos de sedimentação em ETAs e ETs. Nós fizemos um vídeo anterior onde nós falamos sobre a teoria da sedimentação floculenta. Então agora nós vamos apresentar um exemplo de dimensionamento de uma unidade cujos sólidos sedimentam sobre a condição de sedimentação floculenta. Esse exemplo de dimensionamento é um conjunto de decantadores primários para uma estação de tratamento de esgotos sanitários. Como é que nós vamos fazer esse exemplo? Nós vamos definir umas vazões de dimensionamento, as vazões da nossa ET, e nós vamos conceber o processo de tratamento. Então, vamos imaginar que nós tenhamos essa condição de vazões afluentes à ET por uma condição de início de plano e uma condição de final de plano. Nós estamos definindo o início de plano como sendo, por exemplo, 2025 e uma condição de final de plano em 2055. Então, nós temos como vazão afluente a nossa ET, nós temos uma vazão mínima, vazão média, uma vazão máxima diária e uma vazão máxima horária por o ano de 2025, que seria a nossa condição de início de plano, e nós temos as mesmas vazões calculadas e determinadas, imaginando uma condição de final de plano. Então nós temos também, da mesma forma, uma vazão mínima, uma vazão média, uma máxima diária e uma máxima horária. Então veja que o intervalo de vazões de dimensionamento da nossa ET é da ordem de 460 litros por segundo, uma condição de vazão mínima para o início de plano, e uma vazão máxima horária para final de plano, próximo de 2.263 litros por segundo. Portanto, não é uma estação de tratamento de água de pequeno e de médio porte, já pode ser considerada uma estação de tratamento de grande porte. Então, nós vamos conceber a nossa ET, vamos imaginar que ela seja uma ET do tipo lodos ativados convencional. Ou seja, nós temos o nosso tratamento preliminar, que compreende um gradeamento e uma desarenação. O efluente é encaminhado para os decantadores primários. Feita a decantação primária, o efluente segue para um processo biológico de tratamento. Nós temos os tanques de aeração e seguido de decantadores secundários. O retorno de lodo, e aí o excesso de lodo ativado, o excesso de lodo biológico aeróbio, ele se junta com o lodo produzido nos decantadores primários, segue para uma etapa de adensamento, digestão e desidratação. Então nós temos uma concepção clássica de lodos ativados, tratamento da fase líquida e o tratamento da fase sólida. Qual que é o nosso objetivo? É nós dimensionarmos essa unidade, os meus decantadores primários, este conjunto. Quando a gente fala em dimensionar os decantadores primários, nós temos que definir o número de unidades, a etapalização das obras, como serão esses decantadores, como que eu vou implantá-los e o arranjo geral dessas unidades. É isso que nós vamos tentar fazer nesse exemplo. Nós vamos admitir que a vazão afluente aos decantadores primários apresente uma concentração de DBO e sólidos em suspensão totais iguais a 300 miligramas por litro. Na verdade, eu estou admitindo, num projeto real, eu preciso fazer o balanço de massa da ET, ou seja, eu concebo a estação de tratamento de esgotos sanitários. Com base nisso, eu defino os reciclos que deverão ser encaminhados para o início do processo de tratamento, as suas respectivas cargas, e aí eu faço um balanço de massa. E aí eu defino um valor de DBO e SST afluente ao decantador primário. Nesse caso, eu vou admitir que eu tenha uma concentração de DBO e SST conhecida iguais a 300 miligramas por litro na vazão afluente aos decantadores primários. Por que eu preciso dessas características de concentração no meu afluente ao decantador primário? Porque eu vou ter que quantificar a produção de lodo nos decantadores primários. Então eu preciso definir algumas grandezas, alguma característica físico-química do esgoto desarenado afluente aos meus decantadores primários. Posteriormente nós vamos ver onde que entram esses valores de DBO e de SST. Então, conforme nós já comentamos anteriormente, o processo de separação de sólidos em decantadores primários tipicamente é sedimentação floculenta, cujo parâmetro de projeto principal
é a taxa de escoamento superficial. Lembrando que tempo de detenção hidráulico não é parâmetro de projeto. Ele é sujeito à verificação, mas ele não é parâmetro de projeto. Se porventura vocês tiverem alguma dúvida, peço que vocês assistam novamente o vídeo onde nós apresentamos a teoria de sedimentação floculenta. Eu vou deixar o link na descrição desse vídeo e lá vocês vão observar por que o parâmetro de projeto de sedimentação floculenta é a taxa de escoamento superficial e não é o tempo de detenção hidráulico. Tá certo? Então, nós já apresentamos anteriormente, inclusive nesse vídeo anterior, alguns valores típicos de projeto onde nós adotamos no projeto de decantadores primários. Então, a Metcalfe-Ned recomenda, por exemplo, que a taxa de escoamento superficial para vazão média e para vazão máxima horária situe-se em torno de 32 a 48 metro cúbico metro quadrado por dia para vazão média e em torno de 80 a 120 para vazão máxima horária. O tempo de detenção recomendável da ordem de 1h30 a 2h30. O livro do Casim, que é um livro excelente para fins de projeto de ETS, recomenda uma taxa de escoamento superficial de 30 a 50 metro cúbico metro quadrado por dia para vazão média e de 70 até podendo atingir 130 metro cúbico metro quadrado por dia para vazão máxima horária. Tempo de detenção da ordem de 1 a 2 horas. E, na verdade, nós mostramos também, no vídeo onde nós falamos sobre teoria de sedimentação floculenta, que a remoção de sólidos e a remoção de DBO, essa remoção de DBO acontece porque esses sólidos, parte desses sólidos são biodegradáveis, então ao remover sólidos sedimentáveis, eu também consigo remover parte da carga orgânica, ela é função da taxa de escoamento superficial. Então, dependendo da taxa de escoamento superficial, eu consigo valores de remoção maiores ou menores. Nós vamos utilizar alguns dados típicos de literatura para decantadores primários em ETS, de tal forma que a gente consiga definir os valores de taxa de remoção, a expectativa de remoção de SST e de DBO nos nossos decantadores primários. Eu vou utilizar esses dados como uma referência. A gente sabe, via de regra, que decantadores primários em ETS, quando projetados de forma satisfatória, conseguem atingir valores de remoção de DBO de 20% a 40% e valores de remoção de sólidos em torno de 40% a 60%. Lembrando que as eficiências de remoção dependem da taxa de escoamento superficial, conforme nós já discutimos anteriormente. E aí nós temos algumas características geométricas importantes a serem respeitadas quando nós dimensionamos decantadores primários. Sejam eles retangulares, então normalmente a relação comprimento-largura é da ordem de 3:1 a 5:1, e a altura útil de ordem de 3,5 a 5 metros. A nossa taxa de escoamento linear nos vertedores situa-se de 125 a 500 metros cúbicos por metro por dia, um valor de referência em torno de 250, e o raspador de lodo ele tem uma velocidade da ordem de 0,6 a 1,2 metros por minuto. Da mesma forma, quando nós adotamos decantadores circulares, nós adotamos uma declividade no fundo do decantador, de tal forma que eu possa fazer a instalação do meu equipamento de remoção de lodo e possibilitar que o lodo seja encaminhado para um poço central e retirado, seja ele por carga hidráulica ou por bombeamento. A declividade do fundo situa-se da ordem de 1:16 a 1:6, o valor típico é 1:12, e a altura útil normalmente é da ordem de 4 a 5 metros. Lembrando que a altura do decantador primário não é exatamente um parâmetro de projeto, mas ele é determinado pelas características do equipamento de remoção de lodo. Então ele é fixado em função das características do equipamento, do tipo de sistema de remoção de lodo e dos equipamentos que nós temos à disposição no mercado. As taxas de escoamento linear no vertedor não mudam, variam de 125 a 500 metros cúbicos por metro por dia, e o raspador de lodo trabalha com uma rotação em torno de 0,02 a 0,06 RPM. Então, aliado a valores de taxa de escoamento superficial, que eu preciso fixar para fazer o projeto, da mesma forma existem algumas características geométricas que eu preciso respeitar. Como é que nós vamos fazer o dimensionamento dos nossos decantadores primários? Eu preciso fixar uma taxa de escoamento superficial. Então eu vou fixar uma taxa de escoamento superficial para a condição de vazão média igual a 40 metros cúbicos por metro quadrado por dia e para a vazão máxima horária igual a 90 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Então nós temos, para dimensionamento de decantadores primários,
dois valores de taxas de escoamento superficial que nós procuramos normalmente respeitar para a condição de vazão máxima horária, e para a condição de vazão média. Então eu vou adotar esses dois valores: 40 para a vazão média, 90 para a máxima horária. Lembrando que a unidade, nesse caso, é metro cúbico por metro quadrado por dia. Como é que eu vou fazer esse dimensionamento? Deixa eu mudar aqui para não interferir. Como é que eu vou fazer esse dimensionamento? Nós já sabemos que, por definição, a taxa de escoamento superficial é uma vazão por uma área. Conhecida a vazão e fixada uma taxa de escoamento superficial, eu consigo determinar uma área. A área, portanto, o que é? É a vazão dividida por uma taxa de escoamento superficial. Nós temos duas condições de dimensionamento. Nós temos uma condição, deixa eu deixar aqui mesmo. Nós temos uma condição de início de plano e temos uma condição de final de plano. Qual que é a minha condição? Qual é a minha vazão média de início de plano? 899,7 litros por segundo. Portanto, qual que é a área mínima requerida para os decantadores primários para a condição de vazão média? Bom, eu tenho a minha vazão média de início de plano, multiplico por 86,4 aqui, eu tenho a vazão em litros por segundo. Então, na hora que eu multiplico por 86,4, eu transformo essa vazão para metro cúbico por dia. Na hora que eu divido pela taxa de escoamento superficial, que no nosso caso nós estamos adotando 40 metros cúbicos metro quadrado por dia, eu consigo calcular uma área mínima requerida para a condição de início de plano, para a condição de vazão média. A área mínima requerida é da ordem de 1943,4 metros quadrados. Eu faço a mesma conta agora admitindo uma condição de vazão máxima horária e fixando uma taxa de escoamento igual a 90 metros cúbicos metro quadrado por dia, que foi o meu valor de projeto adotado. Se nós fizermos a mesma conta, só que para a condição de vazão máxima horária, nós vamos precisar de uma área igual a 1.425,6 metros quadrados. Portanto, para a condição de início de plano, quem que é o restritivo? É o dimensionamento do decantador para a condição de vazão média. Ou seja, nós precisamos de uma área mínima requerida igual a 1943,4 metros quadrados. Eu vou fazer o mesmo cálculo agora para a condição de vazão para final de plano, para a condição de final de plano. Por que eu faço esse estudo para vazão de início de plano e para vazão de final de plano? Porque eu preciso definir a etapalização das obras. Eu não vou implantar todos os decantadores em início de plano. Eu posso etapalizar as minhas obras, ou seja, eu implanto um conjunto de decantadores em início de plano e, eventualmente, algumas unidades adicionais para atendimento da condição de final de plano. Então, para que eu possa definir as condições de etapalização das obras, eu tenho que fazer dimensionamentos para a condição de início de plano e para a condição de vazão de plano, para final de plano. Para final de plano, nós temos uma vazão média igual a 1.371,1 litros por segundo. Bom, se eu fizer a mesma conta, eu vou precisar de uma área mínima para os meus decantadores primários, para a condição de final de plano, vazão média, igual a 2.961 metros quadrados. E para a condição de vazão máxima horária, eu preciso de uma área igual a 2.172,6 metros quadrados. Portanto, qual que é a minha condição crítica? É a condição de operação para final de plano, também para vazão média. Então nós já temos agora duas áreas requeridas. Eu tenho uma área mínima requerida para início de plano e uma área mínima requerida para os decantadores para a condição de final de plano. O que eu vou fazer? Eu vou dividir esta área mínima requerida para final de plano sobre a área dividida pela área mínima requerida para início de plano. Então eu preciso, para fim de plano, 2.961 metros quadrados e para início de plano, 1.943 metros quadrados. Dá uma relação em torno de 1,52. Por que normalmente eu faço essa conta? Para imaginar, ter uma ordem de grandeza da relação de áreas e número de unidades. O que acontece? Agora é uma escolha que eu faço, normalmente é uma análise econômica, mas o bom senso acaba prevalecendo. Veja só, não é uma estação de tratamento de água de pequeno nem médio porte. É uma estação de grande porte. É sempre recomendável para a condição de final de plano, até para que eu possa fazer um bom arranjo das minhas unidades,
que eu escolha um número par de unidades para a condição de final de plano. Então nós poderíamos ter, por exemplo, 2 unidades. Mas 2 unidades não é adequado, porque eu preciso retirar muitas vezes uma unidade de operação para fins de manutenção. E aí eu teria apenas uma única unidade em operação. E uma unidade apenas em operação faria com que a taxa de escoamento superficial ela dobrasse de valor. Então, 2 unidades não é uma boa alternativa para a condição de final de plano. Como eu quero um número par de unidades, eu poderia adotar, por exemplo, 4 unidades para final de plano. Ou poderia adotar 6 unidades para final de plano. 6 unidades é um número de unidades relativamente grande para projeto de ET. É uma ET grande, mas não é uma ET de vazão tão elevada assim. Então aí, normalmente, a gente acaba fazendo uma avaliação econômica. Né? Então eu posso colocar 6 unidades? Posso. Eu vou adotar 4 unidades, como uma primeira conta, um primeiro cálculo. Eu vou adotar 4 unidades em final de plano, e aí eu vou adotar a implantação de 3 unidades para início de plano. Ou seja, eu implanto 3 e depois eu implanto mais uma unidade. E aí, na condição de final de plano, eu ficaria com 4 unidades no total. Então, 3 em início de plano e depois eu implantaria mais uma unidade para a condição de final de plano, ficando com 4 unidades. É um primeiro cálculo. Eu posso não gostar dessa solução. Eu posso pensar, bom, mas será que valeria a pena adotar 6 unidades? Eu posso fazer a conta, fazer o projeto, admitir 6 unidades para final de plano e fazer uma eventual análise econômica, se é vantajoso ou não utilizar 6 unidades ou não. Como uma primeira escolha, eu vou colocar 4 unidades para final de plano e a implantação de 3 unidades para início de plano. Bom, então o que eu vou fazer? Para início de plano, o que eu preciso? Eu preciso de uma área total igual a 1943 metros quadrados. Eu vou ter 3 unidades implantadas em início de plano. Então, a área individual de cada decantador primário vai ser igual a 1943,4 dividido por 3. Então, a área individual de cada decantador primário vai ser igual a 647,8 metros quadrados. Bom, vamos admitir que eu adote decantadores primários circulares. Nós já comentamos que é uma escolha do projetista eu adotar decantadores, podem ser retangulares, podem ser circulares, e aí a grande vantagem do decantador circular é que os equipamentos de remoção de lodo eles tendem a ser mais simples, mais baratos e de manutenção mais simples. Em contrapartida, né, os decantadores circulares eles tendem a ocupar uma área maior quando comparado com os decantadores retangulares. Vamos imaginar que eu não tenha restrições de área, então eu faço a opção por decantadores circulares. Se o decantador for circular, então eu posso calcular facilmente a área mínima requerida para cada decantador. A área individual vai ser igual a 647,8 metros quadrados, e aí eu consigo calcular um diâmetro mínimo. Diâmetro mínimo, né, 4 vezes a área dividido por π, raiz dessa grandeza, eu precisaria de um diâmetro mínimo de cada decantador igual a 28,7 metros de diâmetro. Vamos fazer o mesmo cálculo para a condição de final de plano. Para final de plano, a nossa área total de decantadores primários é igual a 2.961 metros quadrados. Nós temos 4 unidades. Então a área individual de cada decantador é igual a 740,4 metros quadrados. Fazendo o mesmo cálculo, nós precisamos de um diâmetro mínimo igual a 30,7 metros. Veja que eles estão relativamente próximos, 28,3 e 30,7 metros são muito próximos. Então eu posso adotar, e aí é uma escolha minha, eu posso adotar um diâmetro do decantador útil igual a 30 metros, e aí lembrando que a dimensão do decantador é função do tamanho do raspador de lodo. Ou seja, eu tenho que fazer uma consulta aos fabricantes e verificar se eu tenho um raspador de lodo com esta dimensão, com esse tamanho. Então, uma vez que eu tenha condições de fornecimento do mercado de um raspador de lodo com diâmetro igual, por exemplo, a 30 metros, eu posso adotar. Então, eu vou adotar um diâmetro do meu decantador igual a 30 metros, e aí a altura útil do decantador vai ser função do equipamento de remoção de lodo. Eu vou adotar um equipamento com altura, imaginando que, mediante uma consulta aos fabricantes, a altura útil do equipamento seja igual a 3,5 metros. Vou admitir, portanto, a altura útil do decantador igual a 3,5 metros. Portanto, em termos de dimensionamento, eu já tenho algumas grandezas importantes. Eu já tenho o número de decantadores, então nós temos
3 decantadores implantados em início de plano, mais uma unidade para atendimento da condição de final de plano. Nós vamos ter, portanto, 4 decantadores no total para final de plano. O nosso diâmetro de cada decantador é igual a 30 metros e a altura útil definida em função das características do equipamento de remoção de lodo. Então nós já temos um bom pré-dimensionamento dos meus decantadores. Com base nisso, eu posso fazer minhas verificações. Ou seja, eu já tenho o diâmetro, então eu tenho a área individual de cada decantador. Então eu tenho uma área já calculada dos meus decantadores para início de plano e para final de plano. E aí eu posso fazer as minhas verificações. Eu posso calcular, por exemplo, a minha taxa de escoamento superficial para a condição de vazão média, imaginando todas as unidades em funcionamento. Eu vou ter um valor de 36,7 metro cúbico por metro quadrado por dia. Eu posso imaginar tirar uma unidade fora de operação para fins de manutenção. E aí a minha taxa de escoamento superficial ela vai aumentar para 55 metro cúbico por metro quadrado por dia. Lembrando que é uma condição excepcional, mas eu tenho que imaginar uma condição operacional relevante, que é tirar uma unidade de operação para fins de manutenção. Para a condição de vazão máxima horária, eu vou ter uma taxa de 60,5 metro cúbico por metro quadrado por dia. E aí, como eu já tenho o volume do meu decantador, porque eu tenho a área e a altura, eu já posso estimar os meus tempos de detenção para vazão média, em torno de 2,3 horas. Para vazão máxima, 1,4 horas. Para vazão média, com uma unidade fora de serviço. E para um tempo de detenção para vazão máxima horária, com uma unidade fora de serviço. Lembrando que esses tempos de detenção situam-se da ordem de 1 hora a 3 horas. Então vocês observem que, de fato, nós temos valores de tempo de detenção que estão em torno de 1 a 3 horas, ou de 1h30, 2 horas e meia. É um valor razoável. Qual a importância do tempo de detenção? A importância é que o tempo de detenção não pode ser muito longo. Um tempo de detenção longo no decantador faz com que o esgoto torne-se putrescível, torne cético. Isso pode me gerar maus odores na área da ET. Então o tempo de detenção não é recomendável que seja muito longo. Por isso que recomenda-se que esse tempo de detenção não seja nem muito baixo, menor do que 1 hora, nem muito alto, superior a 3 horas. Eu posso fazer os mesmos cálculos para a condição de vazão de final de plano. Então nós vamos ter uma taxa de escoamento superficial para vazão média de 41,9 metro cúbico por metro quadrado por dia. Se eu tirar uma unidade de operação para vazão média, eu vou ter uma taxa de 55,9 metros cúbicos por metro quadrado por dia. Para a condição de vazão máxima horária, uma taxa de 69,2 metro cúbico por metro quadrado por dia. Lembrando que a gente trabalhou com uma taxa de 90, mas o critério mais restritivo é a taxa de escoamento para vazão média, então nós não temos problemas para a condição de vazão máxima horária, e os meus tempos de detenção também calculados. Então, com isso, nós temos o nosso decantador devidamente dimensionado. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos estimar, nós vamos calcular, fazer uma verificação da taxa de escoamento linear nos meus vertedores. Lembrando que o efluente primário vai ser coletado num conjunto de vertedores localizados, como ele é um decantador circular, ele é localizado no diâmetro externo da unidade, no diâmetro do decantador, no comprimento periférico do meu decantador. Então, o que é a taxa de escoamento linear? É a vazão dividido por um comprimento. O comprimento é o perímetro do meu decantador. Como a coleta, a alimentação, ela é central e a coleta periférica, então o meu comprimento linear é π vezes o diâmetro, ou seja, o perímetro do meu decantador primário. Bom, em início de plano, nós temos 3 decantadores. Então nós temos uma vazão individual por decantador igual a 899,7 litros por segundo dividido por 3, multiplicado por 86,4 para transformar essa vazão em metro cúbico por dia, dividido pelo perímetro do meu decantador. Isso dá uma taxa, em início de plano, de 274 metro cúbico por metro por dia. E para final de plano, fazendo a mesma conta, lembrando que no final de plano nós temos 4 unidades, nós temos uma taxa de escoamento linear igual a 314 metro cúbico metro por dia. Lembrando que essa taxa situa-se em torno de 150 até 500 metros cúbicos por metro por dia, então os nossos valores são plenamente razoáveis e adequados. Lembrando que a verificação da taxa de escoamento linear nos vertedores é uma verificação. Eu verifico se os valores estão próximos dentro de faixas recomendadas
pelas boas práticas de projeto. Mas é uma verificação, tão somente. Normalmente, decantadores circulares não têm esse problema. Os problemas que nós observamos com taxas de escoamento muitas vezes altas, nós observamos em decantadores primários retangulares. Aí nós utilizamos muitas vezes, nós incrementamos, aumentamos as taxas, nós trabalhamos com taxas para fazer com que as taxas trabalhem, fiquem dentro desta faixa de 125 a 500 metros cúbicos por metro por dia. Muitas vezes nós temos que artificialmente aumentarmos o comprimento dos vertedores. Aí nós fazemos colocando ou calhas de coleta ou vertedores do tipo conhecidos como bico de pato, onde nós aumentamos artificialmente o comprimento do vertedor para a gente chegar nas taxas recomendáveis. Decantadores circulares nós não temos grandes restrições, nós não temos problemas, especialmente porque tipicamente os decantadores circulares nós temos alimentação central e coleta periférica do efluente primário. Então, né, fizemos uma primeira verificação. Vamos agora estimarmos, calcularmos a produção de lodo. O que nós vamos ter em termos de produção de lodo primário? E aí é onde entra novamente aqueles valores. Por que nós colocamos valores de DBO afluente igual a 300 miligramas por litro, concentração de SST afluente igual a 300 miligramas por litro? Porque nós vamos utilizar especialmente o valor de SST para calcularmos a produção de lodo, e nós fazemos o balanço de massa do nosso decantador primário, ou dos decantadores primários. Então o que acontece? Nós vamos admitir um teor de sólidos no lodo primário igual a 1,2%. Lembrando que esse valor pode variar desde 1% até 4%. Normalmente, para países de clima tropical, os teores de sólidos situam-se de 1,8% a 1,5%, porque normalmente em países de clima tropical a temperatura é mais alta e o lodo tende a sofrer um processo de digestão anaeróbia no decantador primário, gerando maus odores. Então é comum que nós tenhamos teores de sólidos menores, porque nós temos sempre a retirada de lodo tem que acontecer com uma frequência maior ao longo do tempo, para evitar a septicidade do efluente. Então, eu vou admitir um teor de sólidos igual a 1,2%. Uma massa específica no lodo igual a 1.020 kg por metro cúbico. E aí a taxa de captura de sólidos nos decantadores vai ser função da taxa de escoamento superficial. Então, o que é que nós temos? Agora deixa eu voltar para cá, vou colocar aqui. O que é que nós temos? Vamos utilizar de novo agora aquela nossa figurinha onde nós estimamos uma taxa de remoção de DBO e sólidos em função da taxa de escoamento superficial. São valores típicos que nós encontramos para a operação de decantadores primários em ETs. Nós temos numa condição de início de plano uma taxa de escoamento superficial para vazão média igual a 36,7 metro cúbico metro quadrado por dia. Para esse valor de taxa de escoamento superficial, a nossa estimativa de remoção de DBO é em torno de 38%, e a remoção de sólidos, lógico, eu estou fazendo uma aproximaçãozinha, eu estimei aqui alguma coisa próxima a 58% de remoção de SST. Com esses valores de remoção de SST e DBO, o que eu vou fazer? Eu vou calcular agora quanto de DBO e quanto de sólidos são removidos à unidade. Então, por exemplo, vamos para a condição de início de plano. A nossa vazão média de início de plano, 899,7 litros por segundo. A DBO igual a 300 miligramas por litro. Então, qual que é a carga de DBO afluente ao decantador? Vazão vezes concentração. Cuidado com as unidades de tal forma que elas fiquem coerentes. Normalmente, esses valores de carga orgânica afluente ou carga de sólidos, a unidade mais comum é quilos por dia. Portanto, vazão vezes concentração me permite calcular uma carga de DBO afluente ao decantador. Ela vai ser igual a 23.302 kg de DBO por dia. Pois muito bem. Quanto que eu removo? Qual é a expectativa de remoção de DBO nos meus decantadores primários? 38%. Então, a carga afluente multiplicado por 0,38 vai me permitir calcular a DBO removida nos decantadores primários e que sai no lodo primário. Então, 23.320 multiplicado por 0,38 é igual a 8.861,7 kg de DBO por dia. Bom, a diferença entre a DBO afluente e a DBO removida é a DBO que vai ser encaminhada aos tanques de aeração.
Portanto, fazendo um balanço de massa para os meus decantadores na condição de início de plano, eu tenho 23.320 kg de DBO afluente, eu tenho removido 8.861,7 kg de DBO por dia, removidos, e o que segue para os tanques de aeração, ou seja, para o meu processo biológico aeróbio, 14.458 kg de DBO por dia. Veja, portanto, mais uma vez, a importância do decantador primário na remoção de carga orgânica. Como a remoção de carga orgânica é significativa, 38%, veja quanta carga orgânica que é removida no decantador primário e que evita-se de ser encaminhado aos meus tanques de aeração. Essa diminuição de carga é super relevante porque me permite diminuir o tamanho dos tanques de aeração e com uma significativa redução nos custos de operação do processo biológico aeróbio, ou seja, na operação do sistema de fornecimento de ar, nos sopradores. Eu vou fazer essa mesma conta agora para os sólidos em suspensão totais. Bom, eu tenho vazão média 899,7 litros por segundo, um valor de SST igual a 300 mg por litro. Nós temos uma carga de SST afluente aos decantadores igual a 23.320 kg por dia. O valor é o mesmo porque a DBO é igual à concentração de SST afluente. Bom, só que qual a expectativa de remoção de SST nos meus decantadores primários? 58%. Portanto, 23.320 multiplicado por 0,58 me garante uma remoção de SST igual a 13.525,7 kg por dia. A diferença é aquilo que segue para os tanques de aeração. Portanto, eu tenho afluente 23.320, removido 13.525,7 kg por dia, e a diferença é o que segue para os tanques de aeração. Eu já tenho aqui, portanto, um balanço de massa de DBO e sólidos que seguem para o tanque de aeração e o lodo primário. Bom, mas qual que é a vazão de lodo primário? Aqui eu calculei uma carga de sólidos, sólidos secos. Nós temos uma carga de sólidos que compõe o lodo primário igual a 13.525,7 kg por dia. Eu preciso transformar isso em vazão. E por isso que eu preciso do teor de sólidos, do lodo primário, e uma massa específica do lodo, que eu admiti como sendo igual a 1.020 kg por metro cúbico. O teor de sólidos a gente admitimos igual a 1,2%, e a massa específica do lodo igual a 1.020 kg por metro cúbico. Portanto, com a carga de sólidos, sólidos secos, com o teor de sólidos e a massa específica do lodo, eu consigo estimar a vazão de lodo primário que eu vou retirar dos meus decantadores primários e encaminhar ao sistema de tratamento da fase sólida. Então nós temos a produção de lodo seco, 13.525,7 kg por dia, vezes 100, dividido por 1,2%, o 100 surge porque eu estou colocando o teor de sólidos em porcentagem. Então por isso que aparece o 100 aqui em cima. Então eu tenho 1,2% e 1.020 kg por metro cúbico. Ou seja, a produção de lodo primário é igual a 1.105 metros cúbicos por dia, que corresponde a uma vazão, né, de 12,8 litros por segundo. Então agora eu tenho uma vazão afluente ao decantador primário, uma vazão de lodo primário, que eu vou tirar por dia, média, distribuído ao longo de 24 horas por dia, e a vazão efluente aos decantadores primários a ser encaminhada para os tanques de aeração. Um ponto de muita relevância e de muita importância. Esses valores de vazão que estão calculados aqui, esse valor de vazão igual a 1.105 metros cúbicos por dia, é uma vazão que está sendo admitida como sendo distribuída igualmente ao longo de 24 horas por dia. Na verdade, as descargas de lodo, elas não são contínuas ao longo do tempo. Ela não acontece ao longo de 24 horas por dia. Normalmente, eu tenho um programa de descargas onde eu imagino como elas vão acontecer ao longo do dia. Ela não é 100% contínua. Normalmente, as descargas funcionam um período em funcionamento, parada. Um período em funcionamento, parada. Ela trabalha em ciclos. Então, eu posso estabelecer ciclos ao longo da hora do dia. Então, por exemplo, eu vou admitir que a descarga aconteça, tenha duração de 3 minutos em ciclos de 15 minutos.
Então o que acontece? Eu tenho 3 minutos, descarrega, 12 minutos, parada. 3 mais 12, 15 minutos. Passados esses 15 minutos, o sistema descarrega o lodo de novo, mais 3 minutos. 12 minutos para o sistema. E aí, sequencialmente, ou seja, eu tenho ciclos de 15 minutos, sendo que em cada conjunto, cada pedacinho de 15 minutos, eu tenho 3 minutos de descarga de lodo e 12 minutos do sistema parado. Ou seja, por hora, eu tenho 4 descargas por hora. Cada descarga tem duração de 3 minutos. Então, durante o período de 1 hora, eu tenho 3 vezes 4, ou seja, eu tenho 12 minutos de funcionamento do meu sistema de descarga de lodo por hora. 12 minutos por hora. Por que eu faço isso? Porque na hora em que eu dou este intervalo, ou seja, descarrega e para, esse intervalo onde eu não faço o descarregamento do lodo, me permite que ele sofra um pré-adensamento. Esse adensamento faz com que o lodo tenha um teor de sólidos da ordem de 1,5%. Você vai perguntar, bom, então vocês podem dizer o seguinte, se eu der um intervalo mais longo, isso não é bom? Eu não consigo ter um teor de sólidos com lodo mais alto? Consigo. Por exemplo, eu posso dar uma descarga de 10 minutos a cada hora, por exemplo, ou 12 minutos a cada hora. Posso fazer isso. O problema é que o risco em países de clima tropical é o lodo ficar retido no decantador durante um tempo relativamente longo e aí ele começar a se tornar cético e começar a gerar maus odores. Então, por isso que é interessante que essas descargas elas aconteçam em intervalos de tempo não muito longos. Veja que isso é passível de ajuste. Como é que eu ajusto isso? Cada decantador deve apresentar uma válvula de descarregamento do lodo temporizada. Temporizada, ou seja, a válvula tem que ser temporizada. Não é conveniente que essas descargas sejam manuais, porque normalmente o operador não consegue fazer essas descargas manualmente. Então, como é que eu temporizo essas descargas? Coloco uma válvula temporizada, o que é muito fácil e é muito comum. Hoje em dia, esses controladores, temporadores, temporizadores, controladores de cursor, válvulas moduladas, são relativamente baratas. Então eu consigo fazer isso com muita facilidade. Por que eu preciso estimar, de alguma forma, propor um esquema de descarregamento do lodo? Porque agora eu preciso calcular as vazões reais de lodo que são retiradas da unidade, para que eu possa fazer o cálculo hidráulico do meu sistema. Então, por exemplo, eu estou admitindo que a minha vazão de lodo primário é igual a 1.105 metros cúbicos por dia. No entanto, essas descargas vão acontecer durante 3 minutos a cada 15 minutos. Ou seja, 12 minutos por hora. Então, a vazão de lodo que vai ser descarregada instantaneamente, ela vai ser igual a 1.105 metros cúbicos por dia, dividido por 24 horas vezes 12. Eu tenho 12 minutos por hora. Então, 24 horas por dia vezes 12 minutos por hora me dá um tempo total de 24 vezes 12 minutos por dia. Então, a vazão instantânea que deverá ser descarregado por todos os decantadores vai ser igual a 3,84 metros cúbicos por minuto. E esta vazão, 3,84 metros cúbicos por minuto, corresponde a uma vazão de 63,9 litros por segundo total. Só que em início de plano eu tenho quantos decantadores? 3. Então a vazão instantânea de lodo primário descarregado por decantador vai ser igual a 21,3 litros por segundo. Essa vazão é importante de tal forma que eu consiga fazer o dimensionamento do meu sistema hidráulico de condução do lodo, seja ele por gravidade, seja ele por recalque, até um tanque de mistura de lodo onde ele vai se juntar com o lodo biológico de excesso e aí onde ele deve seguir para o sistema de adensamento e posteriormente para o sistema de digestão. É jóia? Bom, o mesmo cálculo que eu fiz para início de plano, eu faço também para a condição de final de plano. O que é que nós temos no nosso decantador para a condição de final de plano? Ora, eu tenho agora uma nova taxa de escoamento superficial, 41,9 metro cúbico metro quadrado por dia. Se eu olhar na minha figura, no meu gráfico, eu consigo estimar uma remoção de DBO de 30%, uma remoção de SST igual a 52%, e com base nesses valores de eficiência de remoção, eu posso fazer os mesmos cálculos, ou seja, a carga de DBO removida e a carga de SST removida. Então vamos lá. Para a vazão de final de plano, eu tenho uma vazão igual a 1.371,1 litros por segundo. A DBO é 300 miligramas por litro.
Então eu consigo calcular a minha DBO afluente. Quanto que é a minha DBO afluente? 35.538,9 quilos por dia. O que eu vou fazer com a minha DBO afluente? Eu sei que agora eu tenho uma remoção no meu decantador primário de 30%. Então, quanto que eu vou remover de DBO? 10.661 quilos por dia. A diferença é a DBO que vai ser encaminhado para os tanques de aeração. Então, 35.538,9 menos 10.661,7 dá uma DBO a ser encaminhada para os tanques de aeração igual a 24.877,2 quilos por dia. Fiz o balanço da demanda da DBO para a condição de final de plano. Vou fazer o mesmo cálculo para o parâmetro SST. Mesma coisa. A carga de SST de sólidos de suspensão totais afluentes aos decantadores primários é igual a 35.538,9 kg de SST por dia. Qual que é a eficiência de remoção de SST? 52%. Diminuiu um pouquinho, porque a taxa de escoamento superficial para vazão média para final de plano é um pouco menor. Quanto que eu vou remover de sólidos nos meus decantadores primários? 18.480,2 quilos por dia. A diferença são os SSTs que serão encaminhados para os tanques de geração. Portanto, eu tenho agora uma carga de sólidos afluente, uma carga de sólidos removida dos decantadores e uma carga de sólidos que, portanto, vai ser encaminhado para os tanques de geração. Eu fiz o meu balanço de massa para o meu decantador primário. Preciso agora transformar essa carga de sólidos em vazão. Vou fazer a mesma conta, admitindo um teor de sólidos de 1,2% e uma massa específica do lodo de 1.020 kg por metro cúbico, me dá uma vazão de lodo, né, ao longo do dia, por dia, igual a 1.509,8 metros cúbicos por dia, que corresponde a uma vazão distribuída ao longo do dia, 24 horas por dia, igual a 17,5 litros por segundo. Tenho, já calculei, a vazão de lodo primário que vai ser encaminhado ao sistema de adensamento. Lembrando, preciso fazer a mesma conta, preciso estimar um programa de descargas do lodo primário a partir dos decantadores primários. Vou admitir da mesma forma, ciclos de 15 minutos, sendo 3 minutos de descarga de lodo, 12 minutos sistema parado, em repouso. Então, tem o ciclo de 15 minutos, 3 minutos de descarga a cada 15 minutos. Ou seja, eu tenho por hora 4 descargas, e aí por hora, 4 vezes 3, dão 12 minutos de descarregamento por hora. Com isso, eu consigo transformar esta vazão diária, total diária, de 1.509,8 metros cúbicos por dia, numa vazão instantânea, vazão por minuto, é igual a 5,24 metros cúbicos por minuto, que corresponde a uma vazão igual a 87,4 litros por segundo. Instantâneo. Mas eu tenho 4 decantadores. Então, por decantador, eu tenho uma vazão igual a 21,8 litros por segundo. Com isso, eu consigo fazer todo o meu dimensionamento hidráulico do sistema de condução do lodo primário até o meu sistema de adensamento. Importante, o que eu tenho sempre nos meus decantadores primários? Geração de escuma, formação de escuma. E ela tem que ser removida dos meus decantadores. Normalmente, todo decantador primário, seja ele retangular, seja ele um decantador circular, eles são, se eles forem decantadores com remoção mecanizada de lodo, eles são dotados de sistemas de remoção de escuma. Eu preciso estimar essa quantidade de escuma, porque normalmente ela é encaminhada para o tratamento da fase sólida. Na verdade, ela é encaminhada para o tratamento do lodo, para o sistema de desidratação. E ela segue para aterro sanitário. Então, esse lodo ele é encaminhado para as etapas posteriores do tratamento da fase sólida. E eu preciso quantificar. Normalmente, essa produção de escuma ela é muito variável. Depende muito das características da água residuária. Um valor típico, um valor médio, é da ordem de 8 gramas por metro cúbico, mas isso pode variar, pode atingir até 20 gramas por metro cúbico, dependendo das características da ET. Um valor médio que nós temos é da ordem de 8 gramas por metro cúbico.
E aí, se nós adotarmos uma massa específica de 950 quilos por metro cúbico, eu consigo estimar essa quantidade de escuma que vai ser encaminhado ao tratamento da fase sólida. Para início de plano, uma vazão de 899,7 litros por segundo, uma produção de escuma de 8 gramas por metro cúbico, que equivale a 8 miligramas por litro. Então, se eu fizer essa conta, vazão vezes concentração, me dá uma quantidade de escuma para início de plano igual a 621,9 quilos por dia. Se eu conheço a massa específica, que é da ordem de 950 quilos por metro cúbico, me dá um volume de escuma diária total igual a 0,65 metros cúbicos por dia. Faço a conta para a condição de início de plano, faço para a condição de final de plano. Para final de plano, se eu fizer as mesmas contas, eu vou ter uma produção de escuma na condição de final de plano igual a 1 metro cúbico por dia. Ou seja, nós vamos ter valores de produção de escuma que vão girar em torno de 0,65 a 1 metro cúbico por dia. É um valor importante, eu preciso calcular de tal forma que eu tenha sistemas adequados de gerenciamento e de tratamento da escuma. Agora, logicamente, a gente tem que fazer um esquema de como que os meus decantadores vão ser implantados. Então, eu estou apresentando aqui um esquema indicativo, por exemplo, para a condição de início de plano. O que eu vou fazer? O esgoto desarenado, ele vai ter que ser encaminhado normalmente para uma caixa divisora de vazões. Por que eu encaminho o meu esgoto desarenado para uma caixa divisora de vazões? Porque eu tenho, em início de plano, 3 decantadores primários, com diâmetro igual a 30 metros. Eu preciso dividir igualmente a vazão de tal forma que 1/3 vá para esse decantador, 1/3 para esse e 1/3 para esse. Então o esgoto desarenado segue para uma caixa divisora de vazões e essas vazões são distribuídas igualmente para cada decantador. Bom, o efluente clarificado de cada decantador, o efluente clarificado deve se juntar, o efluente clarificado, eles se juntam e seguem para uma nova caixa de reunião de efluentes, onde ela vai se juntar com o lodo de retorno. Lembrando que a nossa ET é uma ET do tipo lodos ativados. Eu tenho o retorno de lodo a partir dos decantadores secundários, que tem que ser encaminhado para os meus tanques de aeração. Então, o efluente primário, ele se junta com o lodo de retorno a partir dos decantadores secundários, e aqui ela segue, eu tenho uma nova caixa divisora de vazões, onde vai me permitir a distribuição agora do efluente primário mais o lodo de retorno, distribuído igualmente para o meu sistema biológico aeróbio de tratamento, ou seja, para os meus novos tanques de aeração. Ou seja, eu tenho uma nova caixa divisora de vazões que agora me recebe o efluente primário, me recebe o lodo de retorno dos decantadores secundários e que me possibilita a divisão para os diferentes tanques de aeração. Lógico, eu não tenho um tanque de aeração somente, eu posso ter 3, posso ter 4 tanques de aeração e agora eu preciso retornar, dividir igualmente essa vazão para os diferentes tanques de aeração. O lodo que eu estou retirando a partir de cada decantador, ele deve se juntar numa linha e seguir o lodo primário, seguir para os sistemas de adensamento. Normalmente, dependendo da concepção do sistema de adensamento do lodo, ele pode se juntar também com o lodo biológico de excesso e ser adensado por gravidade, é uma alternativa, ou ser adensado por via mecanizada. Mas, de qualquer forma, o lodo primário ele precisa ser retirado dos decantadores, e aí eu tenho que conduzi-los até ou um tanque de homogeneização de lodo, um tanque de espera, um tanque de equalização de lodo, de tal forma que ele possa encaminhar para o sistema de adensamento posterior. E aí pode ser feito com o lodo secundário conjuntamente ou não. Mas isso é um assunto que nós poderemos tratar posteriormente. Então esse é o esquema geral dos meus decantadores primários sendo implantados em primeira etapa. E aqui observem que eu tenho um decantador a ser implantado, eu tenho 3 decantadores implantados em primeira etapa, e eu tenho uma 4ª unidade a ser implantada para atendimento da condição de final de plano. Então esse é o arranjo geral dos nossos decantadores primários.
A gente conseguiu fazer o dimensionamento dos nossos decantadores, nós conseguimos postular um arranjo para os nossos decantadores, a etapalização dos nossos decantadores, a área dos nossos decantadores, as dimensões dos nossos decantadores, as vazões de lodo primário que nós vamos produzir a partir de cada decantador, produção de escuma, vazões e assim sucessivamente. Tá? Cuidados importantes na hora em que nós dimensionamos os decantadores primários. Cuidados importantes. Alguns pontos importantes de interesse. As vazões, carga orgânica e concentração de sólidos e suspensão afluentes aos decantadores primários, eu sempre tenho que determinar por base do balanço de massa. Então, a primeira etapa, quando nós projetamos a ET, nós concebermos a ET, nós postulamos um fluxograma para a nossa ET, nós fazemos o balanço de massa da nossa ET, e aí, posteriormente, nós temos as vazões, carga orgânica e concentração de sólidos afluentes a todas as unidades. Lógico, eu posso ter também um balanço de massa feito para DBO, para SST, para nitrogênio amoniacal, para fósforo total, para o parâmetro que eu achar conveniente. Mas eu preciso, portanto, fazer o balanço de massa. Por que eu estou colocando esse ponto? Porque lembra que nós colocamos no início um valor de DBO e SST igual a 300 miligramas por litro. Eu admiti. Mas, na verdade, quando a gente faz um projeto real, eu preciso primeiro fazer o balanço de massa para depois obter esses valores. E aí eu faço os meus cálculos pertinentes. Ops. Bom, lembrando, decantadores primários, sedimentação floculenta. Sedimentação floculenta, qual que é o parâmetro de projeto? Taxa de escoamento superficial. Sempre eu tenho que prever a implantação de sempre uma unidade reserva. Sempre. Então, por quê? Porque operacionalmente pode ser que eu precise retirar sempre algum decantador fora de operação para fins de manutenção em equipamentos e assim por diante. Então, eu preciso sempre ter uma unidade reserva. Isso vai me influenciar na etapalização das obras, no número de unidades a serem implantadas em primeira etapa e em segunda etapa, se assim tiver. A dimensão dos decantadores e a sua altura é função das características do equipamento de remoção de lodo. Então nós calculamos uma dimensão, 15,2, mas eu tenho que adaptar a dimensão do meu decantador em função dos sistemas de remoção de lodo existentes no mercado. Lógico, se nós estivermos adotando decantadores com sistemas de remoção mecanizada de lodo. Como a nossa ET é uma ET de grande porte, então é natural que nós adotemos decantadores dotados de sistemas de remoção de lodo. Então nós temos que adaptar as dimensões de cada decantador aos equipamentos existentes no mercado. Ponto importante, lembrando sempre, as vazões de lodo primário que eu retiro do decantador tem que ser calculado com base num programa de descarga de lodo. Eu tenho que adotar, estimar algum esquema, postular algum esquema de retirada de lodo do decantador. As vazões que nós calculamos são vazões que normalmente nós fazemos calculando, imaginando que essa vazão está sendo distribuída ao longo de 24 horas por dia. Mas esse descarregamento do lodo primário não acontece durante 24 horas por dia, não é contínuo ao longo de 24 horas por dia. Então eu tenho que estabelecer um programa de descarga do lodo, de tal forma que eu tenha vazões reais, e essas vazões reais me possibilitem fazer o dimensionamento hidráulico de todo o meu sistema de condução do lodo primário até o sistema de tratamento da fase sólida. Ufa! Esse me parece que foi um vídeo bem longo. Lembrando sempre, aqueles que tiverem interesse em estudar um projeto de ETS com profundidade e sempre estudando desde aspectos de processo e hidráulica, né? A hidráulica é muito importante no projeto de uma estação de tratamento de esgotos sanitários. Recomendo fortemente esse livro para estudo. Esse livro chamado Wastewater Treatment and Reuse é um livro que foi escrito pelo Syed Kazim e pelo Guangzhou. São 2 volumes, é um livro excelente, recomendo esse livro para estudo. Aqueles que querem se especializar em projeto e operação de ETS, recomendo que vocês tenham esse livro na cabeceira de vocês. Infelizmente, esse livro é um livro em inglês, ele tem que ser adquirido, pode ser adquirido na Amazon, mas ele não tem em português, ele é em inglês, mas é um livro excelente para estudos. Recomendo fortemente a vocês a aquisição de ambos os livros, porque são muito bons. Bom, para aqueles que também querem continuar estudando, né,
Recomendo, né, para aqueles que não sabem, recentemente eu publiquei um novo livro chamado Princípios, Fundamentos e Processos de Engenharia Ambiental. Diferentemente do livro do Casim, esse é um livro em PDF, esse é um livro gratuito, vocês podem baixá-lo diretamente no site, no www.sidneyseckler.com/livro. É um livro gratuito em PDF, e lá eu fiz esse livro com o intuito de ser um livro que forneça subsídios ao bom entendimento de uma série de processos e operações unitárias em ETAs e ETs. Então é um livro de fundamentos, onde lá nós falamos sobre reatores ideais, reatores não ideais, fundamentos de química aquática, cinética e equilíbrio químico, falamos sobre processos biológicos, aspectos cinéticos, adsorção, arraste com ar, precipitação química, desinfecção. Então, recomendo, se vocês quiserem continuar os estudos de vocês, esse livro é gratuito, está em PDF, e vocês podem baixar diretamente nesse site, tá bom? Bom, se alguém tiver algum comentário acerca desse vídeo, coloque nos comentários, e aí eu vou respondendo para vocês na medida do possível, tá bom? Agradeço a vocês pela paciência de terem assistido esse vídeo até o final, e espero que tenha auxiliado no bom entendimento da sedimentação floculenta, no dimensionamento de um sistema de decantação primária numa ET, e aí espero que sirva de incentivo para que todos continuem os estudos de vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até os nossos próximos vídeos.